Fala pessoal, agora a gente vai começar um assunto que eu gosto bastante, que é criando ícones responsivos e adaptativos. É agora onde a gente vai começar de fato a mexer mais um pouco com SVG e já ter os nossos primeiros contatos com o código final. Esse vai ser o nosso primeiro mini projeto. Todo o código dos mini projetos vão ficar lá no GitHub, então fiquem tranquilos. Se vocês não conseguirem pegar um detalhe ou outro no vídeo, você vai poder baixar todo o conteúdo do código depois. Então presta mais atenção no vídeo e depois tenta fazer por você mesmo, ok? É assim que você consegue aprender mais fácil. Então vamos lá, não vamos perder tempo e vamos fazer juntos. Eu tenho aqui já um site que é o Brands of the World, onde eu peguei a logo do Starbucks. Eu escolhi a logo do Starbucks porque eu já conheço um pouquinho dela de algumas formas diferentes, sendo uma com essa escrita Starbucks Coffee do lado de fora. Também tem uma versão em que só tem a parte de dentro na coloração verde. Então a gente já pode começar a brincar com a ideia da logo adaptativa, utilizando a logo do Starbucks, porque a gente já sabe mais ou menos como ela tem que ficar, ok? Então, como é que eu faço geralmente? Eu baixo esse logo, esse ícone de algum dos sites que eu queira e abro no meu editor de imagem preferencial. No caso aqui, eu tenho no Illustrator, mas você pode abrir no Inkscape, você pode abrir no Sketch. Se você não tiver um editor de imagem, também não tem problema, você pode ir direto no código e fazer pelo código. O editor de texto ele só vai dar uma ajuda para você conseguir organizar melhor as layers, os grupos, né, de uma forma um pouco mais rápida, mas não te impede de você fazer no código direto não, tá? Inclusive a gente vai mexer no código. Então olha só, eu tenho aqui a logo. Se vocês repararem, eu já até deixei ela um pouco separada. Eu tenho 4 layers aqui do lado, que são logo, textos, círculo verde e detalhe externo. O detalhe externo, se vocês repararem, é essas duas listras aqui, verde e branca, ok? O círculo verde é essa parte do meio. Ele só está com o círculo. Reparem que eu não escondi, por exemplo, estrela, os textos. Ele é só o círculo verde. Tem os textos, ok? E tem o logo. Então tá bem separadinho. Depois disso aqui, eu mando salvar, clicando em File, Save As. E escolho o formato SVG, dou um nome e mando salvar na pasta que eu desejo. Ele vai abrir essa tela. E nessa tela, a gente tem que prestar atenção em algumas opções na hora de salvar. O Profile tem que ser SVG 1.1, que é a versão que os browsers aceitam hoje em dia. Fontes, a gente sempre deixa marcado como SVG, assim não tem risco de funcionar num browser e não funcionar no outro, vai ser SVG mesmo, vai ser um path. Subsetting Known, ok? Aqui em CSS Properties, é legal a gente deixar como Presentation Attributes. Em geral ele aparece como Style Attributes, mas é melhor deixar em Presentation. Por quê? Como a gente viu nos vídeos anteriores, o peso das propriedades importa bastante no SVG. Então o Presentation Attributes é um dos que tem o peso mais fraco. Se eu precisar sobrescrever alguma coisa, vai ficar um pouco mais fácil eu fazer. Então é melhor que a gente deixe em Presentation Attributes. Aqui em Decimal Places, se o desenho não for assim muito detalhado, a gente deixa em geral com uma casa decimal só. Se o desenho tiver muitos detalhes, mas muitos detalhes mesmo, a gente pode subir para o valor de 3, ok? Como o da Starbucks é bem simples, eu vou deixar em 1. Feito isso, é só clicar em OK e aí já vai ter salvo para a gente a nossa logo. Eu então vou lá para o Sublime. Aqui no Sublime eu já tenho o arquivo da logo. Eu vou aumentar um pouquinho mais aqui, né, para a gente poder enxergar direitinho. E esse aqui é o SVG da nossa logo. Se vocês repararem, eu já tenho aqui alguns grupos com a ID que eu tinha determinado lá. Por exemplo, ó, círculo verde, textos, aí aqui ó, Starbucks, Coffee,
eu tenho estrela, tenho outra estrela e tenho o logo aqui também, tá vendo? Com inner e inner artwork, certo? Então aqui é o nosso SVG. Só que se você reparar, ele ainda veio com algumas coisinhas um pouquinho sujas aqui em cima. Esse doctype, XML, a gente não precisa dessas coisas. Então eu vou apagar isso aqui. E aqui embaixo eu também vou apagar, ó, version, XY, a gente, se tá 00 a gente não precisa marcar. Então eu vou apagar também. E também vou apagar essa parte aqui, ó, enable background, new, XML, que também não importa pra gente, por enquanto. Fiquem tranquilos que quando a gente passa no otimizador, a maioria dessas coisas ele vai apagar. Mas eu já estou apagando aqui porque por enquanto a gente vai aprender a fazer bem devagar, passo a passo, ok? Então por isso eu já retirei. Com isso eu já tenho o meu SVG aqui, ok? Todo o meu código. O que eu vou fazer é copiar esse código aqui, ok? E vir aqui no meu arquivo Starbucks, onde eu já tenho o meu HTML que eu vou começar a montar o meu SVG. Então eu vou vir aqui, vou criar uma classe container que vai ocupar o meu SVG e vou jogar o código do meu SVG todo aqui dentro, ok? Só vou consertar a indentação aqui, então ó, pronto, tá direitinho e vou salvar. Reparem que a gente já tem a logo então do Starbucks, certo? Eu vou utilizar uma coisa bem legal quando você estiver trabalhando com SVG é delimitar o que importa para você, quais são os IDs, e se eles estiverem em grupos, é só você vir aqui e fechar eles e deixar só o que importa para a gente poder conseguir ler o conteúdo melhor. Então, por exemplo, eu já tenho aqui todo o meu código SVG e eu consigo ler direitinho. Eu vejo que tem os 3 pontinhos aqui dizendo que tem código do lado de dentro, mas o código do lado de dentro não nos importa. O que importa para a gente é saber esses grupos que a gente tem aqui, certo? Então, vou salvar. Já tenho minha logo aqui. Só que se você reparar, ela ainda não está responsiva. Então, eu vou diminuir a minha tela e nada mudou. Eu vou aumentar a minha tela e nada mudou também, ok? Então eu tenho que fazer alguma coisa para ele poder fazer essa adaptação, certo? Para eu poder conseguir ver de fato mudando, ver de fato ficando responsivo. Então, o primeiro passo que a gente tem que fazer para deixar responsivo é retirar a altura e a largura do nosso SVG. Se a gente delimita uma altura e uma largura, ele sempre vai pegar esse tamanho específico. E aí ele nunca vai ficar responsivo, que não é o que a gente quer. Então a primeira coisa é remover isso aqui, ok? A segunda coisa, já está até aqui para a gente, é ter uma viewbox definida. A viewbox, se vocês lembram, é aquilo que vai definir meio que a resolução que a gente vai ter do nosso conteúdo de SVG no espaço que ele puder suportar. Essa viewbox aqui é importante porque quando a gente tiver telas muito grandes ou telas muito pequenas, é ela que vai permitir o redimensionamento do nosso desenho, certo? Então eu vou salvar aqui. E reparem que eu tenho a logo aqui praticamente intacta, praticamente a mesma coisa. Mas se eu diminuo, ela diminui. E se eu aumento, ela aumenta também, ok? Então a gente já consegue ter aqui, de fato, uma logo 100% responsiva, um ícone 100% responsivo. E repare que a qualidade é perfeita do desenho, os detalhes são perfeitos, a gente não tem nenhum pixel, nada estourado. Então pronto, gente, o primeiro passo para a gente começar era esse, deixar a nossa logo responsiva. Só que ficou faltando alguns detalhezinhos. Como assim? No Internet Explorer, sim, sempre ele, se a gente não delimitar o Preserve Aspect Ratio, ele vai acabar cortando e dando algum erro. Então, para a gente deixar certinho e não ter risco, é legal que a gente coloque aqui o Preserve Aspect Ratio, ok? E a gente vai colocar que a gente quer no meio do X e no meio do Y.
Então, Xmid, Ymid. Se vocês não lembram mais como isso aqui funciona, deem uma olhadinha no vídeo de Preserve Aspect Radio, tá? Esse aqui serve para a gente dizer que quer preservar o aspecto, não quer que ele corte nada, que ele corte não, perdão, que ele faça aquela distorção da imagem. E a gente está dizendo que quer que ele centralize a nossa imagem no eixo X e no eixo Y. E eu vou colocar aqui também meet, ou seja, eu não quero que ele corte, eu quero que ele faça ocupar o espaço máximo que ele puder, ok? Isso aqui a gente precisa mais para o Internet Explorer 9. Do 10 para cima também não tem mais problemas, tá? Então vou salvar. Reparem que nada mudou. Se eu aumento, ele continua sem distorcer. Se eu diminuo, ele também não distorce, ok? Então já está funcionando direitinho, bonitinho. A gente já está responsivo. Vai ficar faltando então a gente começar a trabalhar com a parte dos breakpoints para deixar a nossa logo adaptativa e mais responsiva, né? Tirando alguns detalhes dela, deixando ela sem essa parte de fora, verde, sem esses textos, e no finalzinho só ter a logo colorida de verde, ok? Então no próximo vídeo a gente começa a trabalhar nessa parte.